É a Ok. emoção, Daniel. This Vai lá, me Bruno. Agora record. tá gravando. Deixa eu aceitar aqui o record. Ok. Perfeito. Então, uma breve apresentação. Eu sou professor da UFPA, esse é o meu emprego primário e coordeno, né, com outros professores, dois laboratórios. O LNEO, que é o Laboratório de Biologia Eduardo Couto Cruz, e o CIMBIC, que é o Laboratório de Simulação e Biologia Computacional. Além disso, faço parte de duas startups e foi através delas, inclusive, uma delas que conheci o Celso, da Data Life. A Data Life deu origem a uma outra startup, que é a ReHealth, ambas com o objetivo de aplicar a inteligência artificial na área de saúde. Vamos que vamos. Bem, a gente vai seguir uma parte desse roadmap, tá? Esse é mais ou menos o nosso itinerário. Pessoal, eu deixo meus slides sempre em inglês. Eu acho que isso não vai ser um grande problema. Termos técnicos, em geral, têm tradução fácil, ok? Eu vou falando sempre em português com vocês, obviamente. Acho que isso não vai ser um grande problema. Mas eu faço sempre em inglês porque aí serve para todos, né? Inclusive, conversas que eu tenho com colaboradores e faço isso também com meus alunos, sempre apresentações em inglês, para que eles aprendam os termos técnicos. A gente vai percorrer uma parte desse roadmap, não ele como está assim em detalhes aqui. Ele como está em detalhes aqui é como eu gostaria de passar para os meus alunos, e como eu passei uma vez, inclusive, com um grupo de alunos da graduação, não um grupo de alunos que está assistindo aqui, como a Ana Luísa, por exemplo. Eu ainda vou fazer isso, espero. A gente vai começar com uma introdução, passo por conceitos o que é uma série temporal estacionária, que são séries não estacionárias, vai pegar uma partezinha disso daqui, a importância da tal da estacionariedade, esse é um termo que nem existe, mas a gente fala, é um vício diário, a gente fala dentro da área isso, como é uma transformaçãozinha usando técnica de diferenciamento e o impacto desse machine learning, ok? Bem, isso aqui é de ganho, totalmente de ganho caso a gente, caso detém. Nós não vamos estudar métodos espectrais, métodos baseados métodos marcovianos do espaço-estado, ok? Não dá tempo, é muita coisa. Eu vou mostrar para vocês, tudo que eu vou mostrar para vocês foi feito no MATLAB, ou seja, me desculpe se não foi no Python, né? Nas palestras anteriores eu fazia isso no Python, mas dessa vez eu fiz no MATLAB, porque eu tenho migrado bastante para o MATLAB para ser bem mais rápido, e aí isso faz a diferença na área acadêmica, na orientação de estudantes, inclusive. No entanto, eu coloquei aqui uma lista de ferramentas que você pode usar para converter o código MATLAB em código Python. E vocês vão ter acesso aos arquivos MATLAB, inclusive, para fazer a conversão. E vocês podem abrir, inclusive, como arquivo de texto. Bem, o que são séries temporais? Eu poderia fazer uma introdução muito óbvia de séries temporais, onde essa introdução seria mostrar, por exemplo, a variação de preço de ações na bolsa. Poderia ser mostrar para vocês variações de temperatura, né, no ano, mas eu optei por mostrar para vocês séries temporais não muito óbvias e que são muito importantes para a engenharia. Então, estou mostrando aqui para vocês, por exemplo, que o pêndulo é o processo gerador de série temporal. Daqui por diante, é muito importante a gente colocar isso em mente, é que as séries temporais, elas são produzidas em um processo. Existe um processo gerador de séries temporais. É muito importante colocar isso em mente. Isso ajuda a pensar as séries temporais dentro de um contexto onde ela realmente tem parâmetros a serem otimizados. Porque se existe um processo a produzir as séries temporais, então esse processo pode ser otimizado. O que você tem aqui é um pêndulo, e esse pêndulo, é claro que existe um ângulo que varia aqui, olha, com um eixo que imaginário aqui na vertical, seria um eixo Y. A variação desse ângulo, com a variação desse ângulo, a gente constrói uma equação diferencial que descreve, então, toda a dinâmica do pêndulo, inclusive no que a gente conhece como espaço de fase. Ou seja, o pêndulo produz, inclusive, não só uma série temporal, mas várias. Mas, classicamente, esse ângulo é o ponto de partida para obtermos uma expressão que descreve um pêndulo não amortecido. Ou seja, uma série temporal importante da física, um modelo importante da física. Esse aqui também é um modelo importante de série temporal. A gente está vendo dois eixos, X e Z, mas na verdade existe um eixo Y. Esse gráfico ele estaria em três dimensões. Você está vendo um pontinho aqui, ó. Não sei se você consegue ver esse pontinho.
é um azul e um fúcsia, rosa como queira, roxo como queira, eles saíram do mesmo ponto, mas começam a se separar. Eles saíram do mesmo ponto e eles têm uma diferença muito pequena no terceiro eixo. E por causa disso, eles começam a se separar completamente a partir de um dado intervalo de tempo, a partir de um dado ponto de tempo. Essas são as três equações diferenciais que descrevem o movimento desse contínuo. Esse aqui é o atrator de Lorentz, é um modelo muito utilizado em sistemas dinâmicos para exemplificar caos, e ele foi desenvolvido pelo cientista Lorentz, cujo sobrenome é Lorentz, em estudo de fenômenos climáticos. Desse fenômeno aqui, você está em três séries temporais, né? Uma para cada eixo. Ok? E, finalmente, as séries temporais, as minhas preferidas, e que fazem parte do meu dia a dia. Isso aqui é eletroencefalografia. Cada traçado desse representa a produção de um registro eletrofisiológico a partir de um eletrodo no escalpo, no couro cabeludo. E ou seja, a gente pode inclusive traçar a variação dessas ondas no couro cabeludo através de uma, a gente chama isso daqui a gente faz uma expansão do registro fisiológico na cabeça, tem um esquema de cabeça. Você tem o próprio equipamento da cephalografia faz, e você tem uma variação no tempo e no espaço, né? No caso, nas regiões corticais. Ou seja, séries temporais bastante complexas, porque elas querem dizer alguma coisa não só com o passar do tempo, mas onde elas se localizam também. Então, são séries temporais onde cada uma delas codifica variações no tempo, mas também no espaço. E, finalmente, a ressonância magnética funcional, que também é uma série temporal, e uma série temporal bastante complexa, porque aqui o parâmetro espacial é muito importante. Era para estar rodando isso daqui, mas não está. É um vídeo, na verdade. Ok, tudo bem. Você vê que são cortes. Vocês têm uma ideia mais ou menos precisa do que é a ressonância magnética. Muitos de vocês já fizeram, mas essa daqui é a funcional. Você tem pontos mais ou menos ativos em relação ao valor de referência. Isso é muito usado para se descobrir a localização de alterações cerebrais devido a doenças. E você vê aqui que esses pontos são o que está mais laranja são regiões mais ativadas que o normal, o que está mais em verde são regiões menos ativadas que o normal. Você consegue extrair séries temporais, várias séries temporais de cada ponto desse. Ou seja, e elas também codificam tempo, nesse caso, espaço. Aqui a questão do espaço é mais importante, né? Muito bem. Ah, esse é um nível importante, mas eu vou pular. Vai passar lá para frente e vai. Uma coisa estranha, parece que está pulando coisa. Não. Vamos falar. Não, tudo certo, pessoal. Eu vou pular esses vídeos aqui, que eles vão aparecer mais lá na frente, tá? Ó, um conceito fundamental para se entender séries temporais, absolutamente fundamental, é o conceito de série temporal estacionária ou não estacionária. E isso é fundamental para o machine learning, o aprendizado de máquina. Quando você estuda séries temporais antes de colocar qualquer série temporal em um algoritmo em aprendizado de máquina, esse é o principal conceito que você precisa entender. Ok? Inclusive, tem uma fala muito interessante numa palestra de Joshua Bengio. Joshua Bengio é um daqueles papas do Deep Learning que conseguiu, inclusive, que ganhou a medalha Turing junto com Geoffrey Hinton. E ele fala que o principal problema de toda a inteligência artificial é que ela aprende dentro de um contexto IID. Eu já vou explicar o que é IID mais para frente, mas basicamente IID é uma categoria de tipos de processos de séries temporais que são estacionárias. Bem, e o que é o conceito de série temporal estacionária e não estacionária? Vai ficar um pouquinho técnico agora, mas a gente já passa para exemplos mais visuais, tá? Tem dois conceitos, se divide em dois conceitos. Tem um conceito fraco e tem um conceito forte. Ou seja, a série temporal ela pode ser fracamente estacionária ou ela pode ser fortemente não estacionária. Uma série temporal fracamente estacionária é aquela que ela tem média que não muda com o tempo, né? A média ela não muda com o tempo, ela é fracamente estacionária e ela possui uma variância que permanece constante. Ou seja, se você pega a janela dessa série temporal e tira a média, essa média varia muito pouco.
a partir da janela, a partir do movimento de janelas com o tempo. E, claro, também tem a covariância, que ela não tem variação. Basicamente, se você tira a covariância de um ponto na série temporal e um ponto logo à frente, um acréscimo, essa covariância depende apenas do acréscimo. Essa covariância não depende do ponto em si, apenas do que foi acrescido. Bem, e tem o conceito forte. O conceito forte é um pouco mais pesado porque ele fala sobre probabilidade conjunta. Basicamente, ele diz que a probabilidade conjunta de pares de pontos da série temporal não muda, ou seja, a distribuição de probabilidade de todos os pontos da série temporal permanece a mesma, exatamente a mesma. Ok? Aí a gente chega numa tabelinha, inclusive, onde você tem as principais variáveis relacionadas com o conceito mais fraco de estacionariedade ou com o conceito mais forte. A vasta maioria das séries temporais que são estacionárias, elas são fracamente estacionárias. Ok? Elas não são estritamente estacionárias. Então, a média e a variância são os principais parâmetros. A média e a variância são os principais parâmetros que dizem que uma série temporal é tanto fracamente estacionária quanto estritamente estacionária. Uma série temporal fracamente estacionária, ela não é um prejuízo tão grande para o aprendizado de máquina, tá? Bem, como é que séries estacionárias e não estacionárias são produzidas? Olha que interessante, vai ficar mais claro agora. Isso aqui é um código em Python que produz o chamado white noise. White noise é o seguinte: você pega todos os pontos. Aqui o tempo está passando, pessoal. O x é o tempo e y é alguma amplitude. A partir do momento que o tempo está passando, se eu pegar todos os pontos dessa série temporal e construir uma distribuição de probabilidade, essa distribuição de probabilidade vai ser uma gaussiana, uma curva normal. Ok? Bem, esse é o processo estacionário. Esse é precisamente o processo estacionário. Um ruído branco chamado white noise é o exemplo clássico de série temporal estacionária. Cada ponto dessa série temporal não depende um do outro, ok? Eles fazem parte da mesma distribuição de probabilidade, mas um ponto independe do outro. É como se você tivesse uma grande caixa cheia de pontos e eu boto o relógio para contar, cada caixa tem uma bolinha com um número. Eu boto o relógio para contar. Eu pego uma bolinha, ela vai ter um número. Esse número vai ser um pontinho aqui no eixo Y. Pá, o relógio está próximo segundo, eu pego uma outra bolinha de outro número. Esse número vai ser outro ponto aqui. Aí a gente vai construir uma série dessas aqui. E essas bolinhas seguem uma distribuição normal. Quem dera que toda série temporal fosse assim. Você vê, inclusive, que a oscilação em torno do zero, ela é bem interessante, não é perfeita. Se eu tirar a média dessa série temporal, ela vai dar zero, ou muito próximo do zero. E a variância vai dar um, que é uma distribuição normal típica, né? Por excelência, média zero e variância um. Esse é o códigozinho de Python muito simples que gera, inclusive, essa série temporal estacionária. Bom, ter uma série temporal estacionária é interessante. Isso ajuda bastante na inferência estatística, pelo fato de que você não tem dependências, justamente pelo fato de que você não tem grandes dependências entre os pontos da série temporal. No entanto, nós sabemos que a maioria dos processos naturais e industriais, eles não produzem ruído branco, né? Vamos adiante. Aqui é o que eu falei para vocês. Continuamos com ruído branco, só que aqui, esse produzido no MATLAB. E aqui está errada essa escala, era para ser 10.000, pessoal, mas tudo bem. Aqui foi feito o seguinte: eu peguei janela de tamanho 100 e fui tirando a média. Então, olha, daqui para cá, eu tirei a média. Depois daqui para cá, tirei a média. Depois daqui para cá, tirei a média. E assim foi. Só que na hora de mostrar o plot, eu mostrei até o valor 1.000, mas vai até o 10.000, tá? E aí eu construí esse gráfico aqui, olha. Esse gráfico já foi construído com a média de cada janela de valor 100, né? De amplitude 100 aqui no plano. Olha só como a média ela oscila sempre em torno do zero. A média das médias vai dar zero. Isso segue o teorema do limite central, perfeitamente, que você vê lá em estatística descritiva, inclusive, né? A variância, olha, ela gira. Se você tirar a média agora isso aqui é a variância. Se você tirar a média da variância, ela vai dar um. Você tem uns valores aqui que oscilam exatamente em torno do valor um. Isso porque nós temos uma série temporal perfeitamente estacionária, né?
Ah, essa já é uma série temporal bastante não estacionária. Essa é uma série temporal que tem o que a gente chama de tendência, inclusive. Veja que essa linha vermelha aqui não faz parte da série, tá? Ela foi colocada aqui para que você melhor visualize essa tendência. Essa série temporal ela é fortemente não estacionária. Ela possui uma forte tendência. Essa tendência ela pode ser simbolizada pela aproximação a uma reta, né? Você pode colocar uma linha de tendência, inclusive. É isso que a gente está fazendo aqui. Agora, veja só a média, como fica a média e como fica a variância em janela de 100 em 100. Olha como fica. Óbvio que está muito claro que a média aqui, a média das médias não vai dar zero. Que, na verdade, o valor oscila fortemente, acompanhando, inclusive, a tendência. A variância, nem de longe, chega perto de um e tem valores que oscilam muito intensamente. Essa é uma série temporal tipicamente não estacionária. Para aprendizado de máquina, o complicado são essas séries temporais. Essas séries temporais são as que dão o maior problema, mas não só para aprendizado de máquina, para todo e qualquer método que visa não só fazer a previsão de valores de séries temporais, mas também a classificação. Vai ficar mais evidente aqui na frente. Isso aqui já é um código do MATLAB que vocês vão receber. Está aqui o nome do código. Toda vez que aparecer aqui, esse aqui com extensão M é o código em MATLAB que vocês vão receber. Vou mandar para o Celso, que vai mandar para vocês. Ok? E aqui eu fiz séries temporais com algumas características. Aqui tem uma série ruidenta e que ela toda obedece a uma tendência, não estacionária por natureza. Aqui eu tenho uma outra série que também é não estacionária e ela tem uma característica interessante que é a sazonalidade. Você percebe a sazonalidade nesse padrão oscilatório. Sazonalidade, lembra, isso lembra, né, para você lembrar de estações. Estações do ano. Então, nas estações do ano, você tem sempre períodos com características que se repetem. Agora é inverno do hemisfério sul. Daqui a um ano será inverno novamente. Tá? Então, você percebe que é o padrão sazonal, que a gente chama de oscilatório. E aqui a gente tem um padrão chamado de random walk, uma andada aleatória, andar aleatório. Você vê que começa do zero, a série vai aumentando, ela tem uma tendência. O random walk mistura um pouquinho da tendência com a sazonalidade. Aqui é tudo junto. Aqui o código mistura tudo. Mistura a tendência, a sazonalidade e o random walk para produzir essa série bonita aqui não estacionária. Isso aqui é para mostrar o seguinte: os principais componentes de uma série não estacionária são a tendência, a sazonalidade e esse random walk. Por sinal, vamos explicar um pouquinho mais o que é esse random walk, porque eu acho que tendência e sazonalidade ficou bem claro, né? Mas esse random walk é um pouco mais complicado. O random walk é, na verdade, um modelo matemático, é um processo gerador de séries temporais. Ok? O random walk é o seguinte: um dado valor da série temporal, ele é o valor anterior mais um número aleatório. E esse número aleatório varia tipicamente entre -1 e 1. Você pode fazer um random walk, inclusive, como sendo um processo que vai simular uma série temporal não estacionária. E essa série temporal não estacionária simulada pode ser usada para você verificar como anda o seu algoritmo de machine learning, por exemplo. Bem, por que o random walk é uma série temporal não estacionária? Primeiro, porque a variância ela vai aumentando com o tempo. Se a gente plotar a variância, ela aumenta constantemente com o tempo. E também, claro, o valor esperado ou a média, ela não permanece constante. Lembra daqueles dois parâmetros da tabela? Então, é uma série que nem sequer é fracamente estacionária. Ela é realmente não estacionária na raiz. Ok? Mas você vê que a nuance é um pouquinho mais. É um pouquinho mais. Tem uma nuance aí, né? Não é que nem você vê classicamente a tendência e a sazonalidade lá. Bem, nesse ponto, você aprendeu o seguinte: aprendeu que é uma série temporal estacionária e não estacionária. Claro que não dá para a gente ver tudo numa palestra de uma hora, tá, pessoal? Essa é uma conversa para vocês terem referências e pensar na importância disso para a aprendizagem de máquina. Então, você sabe que é uma série temporal estacionária e não estacionária. E eu te falei que o complicado é quando a série temporal é não estacionária. Eu te falei isso. Mantenha isso em mente. O complicado é quando ela é não estacionária.
é quando tem uma tendência, uma sazonalidade, um componente de random walk. Vamos agora observar uma série temporal do mundo real, e que classicamente é não estacionária, que é o preço de ações, né? O preço de ações tipicamente possui tendência, volatilidade, agrupamento, e o random walk, inclusive. Esse agrupamento aqui, inclusive, o clustering, é um vício de área para se referir a alguns pontos aí de sazonalidade que são muito curtos. Mas você vê aqui, olha, aqui tem uma tendência, aqui você tem as tais linhas de resistência, elas marcam, na verdade, uma tendência que é uma reta aqui. Você pode traçar uma reta bem aqui horizontal e aqui uma outra tendência. Essa série temporal é fortemente não estacionária. Logo, como eu te falei que ser não estacionária complica as coisas, a gente pode dizer, então, que uma série temporal, que é a variação do preço de ações, é uma série temporal complexa. E, de fato, do mundo natural, desculpa, do mundo produzido pelo homem, não o que é medido de fenômenos naturais, as séries temporais, o preço de ações, estão entre as séries temporais mais complexas. Por isso que é tão difícil, né? Fazer previsões de preços de ação. Você precisa mais do que os dados da série temporal, né? Você precisa colocar esses dados da série temporal em contextos, em análises de macroeconomia, de microeconomia, para que essa análise seja um complemento ao que um algoritmo vai analisar só da série temporal em si. Ok, isso aqui é uma outra série temporal, também é uma variação, outro modo de mostrar, inclusive, a variação de ações. E você vê aqui também é uma série temporal fortemente não estacionária. Tem até esse campo aqui, que é típico, né? E tem uma tendência aqui de queda e aqui uma tendência de alta. Aqui uma tendência de alta. Bem, nesse ponto em diante, eu acho que já deu para você pegar, inclusive visualmente, que é uma série temporal estacionária de uma não estacionária. Vamos adiante. Vamos aos exemplos agora do mundo real. Vou colocar para vocês um monte de exemplos aqui de séries que são não estacionárias, tá? Temperatura atmosférica, ah, séries temporais de pesquisa hidrológica, hidrologia, o nível do mar, a incidência de doenças, crescimento populacional, taxas de crime. A pergunta que se faz agora é se vai sobrar alguma coisa que é estacionária, né? Tudo isso daqui que eu estou te mostrando são processos geradores de séries temporais tipicamente não estacionárias. Pouco mais agora, na verdade, parafraseando, não sei se o teu aluno meu aí, o Arthur, conhece essa frase, parafraseando uma frase de um pesquisador, ele tem essa frase que eu gosto muito sobre processos não lineares, que diz o seguinte: usar o termo ciência não linear é como se referir ao conjunto de conhecimentos da zoologia, que é o estudo de animais não elefantes. Eu estou fazendo a mesma coisa, inclusive estou assinando como não original, né? No não original Gomes. Usar o termo não estacionário é como se referir ao estudo de animais que não são elefantes. O que eu estou querendo dizer com isso, com essa metáfora engraçadinha, é que a maior parte das séries temporais do mundo natural e da indústria são não estacionárias. Não estão próximas de um ruído branco. Elas possuem tendências, elas possuem sazonalidade, né? Elas possuem componentes de random walk. E claro, é claro que as séries temporais produzidas por esses processos geradores aqui, que são os meus preferidos da minha área, da neurofisiologia, da neurociência, são processos altamente não estacionários, né? Agora, olha que interessante. Não sei se você já sabia disso, eu vou falar agora, mas agora sim aquele livro vai fazer sentido. Esse livro aqui, ele é a Bíblia da análise não linear em séries temporais. Ele é um livro pré-machine learning. Essa época agora, né? Machine learning. É um livro que realmente o foco dele está em métodos clássicos de análise de séries temporais e métodos não lineares, marcadamente baseados no sistema dinâmico. Pessoal, de modo interessante, esse livro, ele considera que, em todos os exemplos dele, que as séries temporais são estacionárias. Isso é impressionante. Impressionante. Você vai ver algum tratamento de séries temporais não estacionárias lá para o final.
E olha que interessante, esse livro, que se tornou um livro dos meus preferidos ultimamente, é um livro bem novo, esse que foi lançado recentemente, Análise Matemática de Algoritmos e Machine Learning. Ele começa o livro, esse é o fala do primeiro capítulo, que vai ser o capítulo um, vai cobrir análise de algoritmos e algoritmos em aprendizado supervisionado no, na configuração IID. IID, aquele processo que produz white noise. Ou seja, todo o capítulo um vai falar sobre aprendizado supervisionado dentro de um contexto onde os dados de entrada, portanto, dados de teste e de dados de treino e teste, são dados que vieram de processos IID. IID significa Independent Identity Distributed, um processo gerador de dados estacionário. Interessante. Ou seja, a maior parte das séries temporais existentes no mundo industrial e natural são não estacionárias. No entanto, estou exemplificando para vocês dois grandes livros que tratam de algoritmos e machine learning, tendo que lidar, prontos a lidar com dados que são estacionários. Bem, a coisa piora, porque, adivinha, olha que interessante. Isso aqui é um conjunto de métodos que você, como aluno da engenharia ou de ciência da computação, deve ter até visto isso na sua graduação. Isso aqui é um conjunto de métodos onde cada um deles considera o processo gerador como sendo um processo estacionário, transformado de Fourier em análise espectral. Toda a análise espectral clássica que você conhece considera processos estacionários. Ou seja, não são métodos preparados para analisar dados, não, estacionários. Autocorrelação e correlação cruzada, modelo autoregressivo, moving average, também média móvel, modelo autoregressivo, estimativa de potência espectral, de poder espectral, que é algo tão importante em engenharia. Considera que o dado é estacionário. E mais, para ficar pior, filtro de Wiener, predição linear, até o filtro de Kalman, análise em wave, até o filtro de Kalman, na sua forma básica, ele assume que o processo é estacionário. Existe uma modificação dele para tentar lidar com o processo não estacionário. Mas na sua forma original, básica, assume que o processo é estacionário. Então, veja, nós temos a maior parte das séries temporais existentes no mundo industrial e natural sendo não estacionário, e esse montão de métodos preparados para séries temporais que não são estacionárias. Aliás, preparados para métodos estacionários. Isso é muito interessante, né? Quando eu fiquei sabendo disso há... Meu Deus, vou delatar a idade. Quando eu fiquei sabendo disso há 20 anos atrás, acho que foi 20 anos atrás, eu fiquei boquiaberto, porque foi um pouco, acho 15 anos, 15, 16 anos atrás, porque eu estudava wavelet e análise de Fourier e achava que isso era um suprassumo. Achava que eu poderia extrair realmente daquilo todo tipo de informação que eu poderia querer de um risco eletrofisiológico, uma série temporal, até ficar sabendo das suposições que esses métodos fazem. Bem interessante, não? Bem, ah, processos não estacionários têm propriedades não estacionárias, propriedades que mudam com o tempo. Aqui é o seguinte, o que é que, na verdade, vamos ler o título, né? Como é que processos não estacionários afetam os algoritmos e machine learning? Um pouquinho, uma lista de coisas que podem acontecer. As propriedades estatísticas mudam com o tempo, portanto, isso afeta a capacidade de predição do algoritmo. Você pode ter um risco maior de overfitting, porque pode estar treinando em um conjunto, o dado de teste pode pertencer a uma distribuição diferente do dado de treino, por exemplo, né? E aí você pode ter o risco de overfit, mas também de underfit, também está colocado aqui. Quando tem instabilidade quando você calcula a importância das características, e, enfim, ou seja, só tem prejuízo, né? Mas nem tudo está perdido. Vamos lá. Como é que a gente pode. Como é que algoritmos não estacionários afetam, dentro desse afetar a performance? Repare que aqui tem modelos, tá? São os arquivos em MATLAB. Bem, aqui nós temos uma série temporal estacionária. Eu fiz essa série no MATLAB, está nesse código aqui, usando o modelo ARMA, que é um modelo autorregressivo de média móvel. E aqui está uma série temporal não estacionária. Olha que interessante. Eu usei um modelo clássico, série temporal, para fazer a previsão dos 100 últimos valores.
Essa aqui é uma série estacionária, essa aqui é não estacionária. Esse modelo clássico foi péssimo. Olha como é que ficou a previsão dele, nos 100 últimos valores dessa série temporal estacionária e nos 100 último valor dessa não estacionária. O modelo foi péssimo. O que eu quero dizer é que ainda, o que esse slide quer mostrar é que ainda que a série seja estacionária, modelos clássicos de previsão, de forecasting, previsão de séries temporais, ele foi treinado em toda essa série temporal aqui para prever as séries semifinais. Modelos clássicos podem agir muito mal. É claro que a gente poderia conseguir fazer esse modelo ARMA funcionar se tivesse feito um grid search e tal. Isso não foi feito. Por sinal, quem quiser, você pode fazer isso. Tem um arquivo também, a RIMA Model, que não vai ser mostrado aqui, mas está lá na parte, eu vou passar para você. Se modelos clássicos conseguem fazer uma predição ruim mesmo quando a série temporal é estacionária, imagina para quando a série temporal é não estacionária. Ou seja, tudo piora realmente quando a série temporal é não estacionária. Bem, como é que a gente faz para identificar séries temporais não estacionárias? Uma das principais armas para você fazer uma análise visual é a autocorrelação. Eu, por exemplo, como orientador, se um aluno fosse fazer uma análise, ou como orientador, ou como chefe de alguma empresa que trabalha com séries temporais, processos industriais, por exemplo, se eu quisesse fazer uma análise rápida sobre o quão não estacionária é uma série temporal, eu iria partir para a autocorrelação, funções de autocorrelação. Esse é o principal método para você olhar e dizer, essa série temporal é estacionária ou ela não é estacionária, ou então ela está ali no meio termo, né? Quão difícil será isso para um algoritmo machine learning? É muito importante que antes de você botar as séries temporais no algoritmo machine learning, você dê uma olhada na autocorrelação. Ok? A autocorrelação é basicamente a covariância dividida pelas variâncias das séries temporais. E a autocorrelação se complementa com a autocorrelação parcial. A autocorrelação parcial já é uma medida um pouquinho mais complexa, mas ela quer dizer o seguinte: você pode fazer comparações de pontos mais distantes da série temporal. Ok? Essas correlações, essa autocorrelação e autocorrelação parcial, são sempre uma correlação da série temporal com ela mesma, só que deslocada no tempo, né? É como se você pegasse uma série temporal, dividisse em duas, aí você tem duas séries temporais idênticas. E agora você desloca uma em relação à outra no tempo, fazendo a correlação. Aí você tem medidas de autocorrelação e autocorrelação parcial. Bem, vamos fazer o seguinte agora então. A gente vai identificar o que é uma série temporal estacionária e não estacionária com autocorrelação. E aí, isso aqui é o principal método que você pode usar para mostrar para o seu chefe, ou para o seu orientador, ou na sua análise fazendo em casa, antes de botar minha série temporal no algoritmo machine learning, quero dar uma olhada se a minha série temporal é estacionária ou não. Porque se meu algoritmo machine learning tiver uma performance que não é boa, eu quero ter uma ideia do que aconteceu. E antes de eu ficar mudando hiperparâmetros do meu algoritmo machine learning, eu preciso entender meu dado. Muitas vezes, eu não preciso mudar parâmetros do meu algoritmo machine learning. Eu preciso fazer entender meu dado. É isso que eu preciso fazer. Antes de ficar mudando hiperparâmetros logo. Né? E aí temos aqui, então, uma série estacionária, perfeitamente estacionária, e uma outra não estacionária. Está aqui o arquivo que criou essa série. Você vai ter acesso. O que a gente vai fazer agora? Vamos tirar a autocorrelação das duas e ver a diferença. Tanto a autocorrelação quanto a autocorrelação parcial. Pô, pronto. Essa é a autocorrelação da série temporal estacionária. Olha que interessante. Quando eu tenho as séries, você repara que é autocorrelação. Você pegou uma série temporal, dividiu em duas, são idênticas. Essa autocorrelação, quando o x aqui é 1, aí dá a máxima autocorrelação, significa que as séries temporais estão perfeitamente alinhadas. Aí eu começo a desalinhar ela de um em um valor, né? No tempo. Aí, é isso que está acontecendo com esses lags aqui. Esses lags simbolizam isso. Para uma série temporal estacionária, a autocorrelação vai diminuindo bonitinho assim. E aí, no máximo, ela pode ficar aqui embaixo oscilando um pouquinho, mas ela tende a zero à medida que o lag tende a infinito, né? Agora, olha só a autocorrelação da série temporal não estacionária. Ela tende a ficar muito alta, cai muito lentamente, são muito diferentes, né? As autocorrelações são muito diferentes. Essa diferença em autocorrelação, significa que para as séries temporais estacionárias, a dependência de um ponto no tempo em relação ao passado, ela é baixa. Né? Ela depende
muito pouco de pontos no passado. Vamos falar com a gente está dentro de uma série temporal. Estamos no presente. O que quer que aconteça agora no momento, eu vou dizer que a temperatura depois, o que quer que aconteça agora nesse momento, depende pouco do que aconteceu no passado. Por isso que cai rápido aqui. Ó. Ao passo que numa série não estacionária, as relações de interdependência em diferentes pontos da série temporal são grandes. Aqui é a autocorrelação parcial. Então, você vê, olha, também vai direitinho aqui com zero, né? E aqui, para a série não estacionária, tem esses valores abruptos e muito altos, permanece logo no comecinho aqui. Tipicamente, sendo só positivo, não negativo. Então, gráfico de autocorrelação é um negócio muito importante para se entender se uma série temporal é estacionária ou não estacionária. Mas vamos a um exemplo do mundo real agora, né? Um exemplo de variação de temperatura. Acho que vai ficar mais claro o valor da autocorrelação para a sua análise pré-machine learning. Estamos analisando variações de temperatura no dia. Uma medida de temperatura para cada dia. E aqui são plotados da seguinte maneira: você tem variações de temperatura no dia I e em X variação de temperatura no dia I menos 1. Ou seja, a temperatura hoje em relação à temperatura ontem. Né? E essa variação ela obedece aproximadamente uma reta. De modo interessante. Vamos pegar só esse ponto aqui. Esse ponto aqui, ele tem um valor de temperatura ontem e tem um valor de temperatura hoje. O que eu quero saber é o seguinte: o quanto que a temperatura hoje depende da temperatura ontem. E, claro, a gente sabe que se você está num local que tem estações do ano bem definidas, mesmo em locais que têm estações do ano bem definidas, a tendência é que se ontem fez muito calor, hoje também vai fazer calor. Se ontem fez frio, hoje também vai fazer frio. É claro que há ocasiões em que isso não acontece. Chegada de frente fria, por exemplo. Região Sudeste passou recentemente por isso. No entanto, e a variação pode ocorrer do dia para a noite, assim. E repara que, se você está medindo temperatura, uma por dia, você vai escolher sempre o mesmo horário, inclusive, né? Você não vai querer introduzir o viés de medir temperatura em horário diferente. Então, isso não está dito aqui, mas as temperaturas foram medidas em horário diferente, não é sempre no mesmo horário. Então, existe uma função, sim, que relaciona a temperatura hoje com ontem. E essa função é linear. E não está explícito isso aqui, mas ela é precisamente linear porque a temperatura hoje ela se relaciona com a temperatura ontem, mas já se relaciona pouco com a temperatura de antes de ontem. E menos ainda com a temperatura de 3 dias atrás. E menos ainda com a temperatura de 4 dias atrás. Mas elas obedecem uma relação linear. Como seria a função de autocorrelação dessa série temporal, que é a variação de temperatura? Seria assim, ó. Olha só, caindo bonitinho aqui. Com isso, a gente tira que a variação de temperatura, em nenhum momento a gente viu a série temporal, mas a gente viu só a relação de hoje com ontem e vimos que a função de autocorrelação cai bonitinho assim. A gente pode dizer que essa série temporal ela é muito mais estacionária do que não estacionária. Interessante e legal. Porque a gente tem um exemplo na natureza de uma série temporal que é estacionária. Não é que elas são inexistentes, elas existem, né? Mas não são muito fáceis de encontrar. Você poderia, por exemplo, ter medido a temperatura em um outro horário e poderia ser que fosse não estacionária ao invés de estacionária. Ok? Essa queda bonitinha aqui da autocorrelação indica que a temperatura hoje, ela depende da temperatura ontem, mas aí ela depende menos da de antes de ontem e gradativamente ela vai deixando de depender dos dias mais no passado na mesma proporção. Então, se a temperatura de hoje depende 40% da temperatura de ontem, ela vai depender, ela vai isso vai ser dividido ainda por dois, dá 2 dias atrás, né? Você vai ter, ou seja, na mesma proporção. Okay? Por isso que é uma reta, inclusive. E um dado interessante, então, é que uma série temporal estacionária, se você botar o dado I com o dado I menos 1, vai dar uma reta. Vai dar uma reta, se a série temporal é estacionária. Se fosse não estacionária, ia dar uma curva. Seria uma função não linear.
Bem, agora a gente vai ver o seguinte. Pessoal, como é que a gente pode fazer uma série não estacionária ficar estacionária? Isso é interessante, porque digamos que você esteja aprendendo agora a usar modelo de machine learning, como por exemplo LSTM, que é um algoritmo, o meu preferido ainda até hoje. Por mais que existam as transformers, né? Eu sou um velho senhor, um jovem senhor, não tão velho, um jovem senhor que ainda está viciado em coisas do passado. Minha arquitetura preferida ainda é LSTM. Está havendo um ressurgimento de LSTM, está me deixando feliz. Mas suponha que você queira fazer previsão usando uma LSTM, e aí você quer saber se a sua série temporal ela é não estacionária ou se é estacionária. Você vê o carão dela aqui, ó, e já diz, minha série temporal ela é não estacionária. O quanto que isso vai complicar a previsão? Bem, não sei. Ainda não botei para rodar o algoritmo. Mas o que é que eu posso fazer? Eu vou fazer essa minha série que está não estacionária se tornar estacionária. E aí eu vejo como fica a performance do algoritmo. Se eu conseguir a mesma previsão, só que com mais acurácia, com a série temporal sendo estacionária, então valeu a pena fazer isso. Ok? Porque observa o seguinte: você vê que essa série está não estacionária e essa está perfeitamente estacionária. E o método que você usa para fazer isso é o método chamado diferenciamento. Está nesse código MATLAB bem aqui, ó. Eu expliquei esse método em detalhes em palestras anteriores para o 2 a 2. Na verdade, até confesso o seguinte: de todas as palestras que eu dei para o 2 a 2, essa está sendo a menos técnica, porque eu meio que aprendi a lição, tentando fazer a coisa mais visual possível, colocar o menos de conta possível. O Celso sabe que na primeira, inclusive, que foi a mais punk, eu acho que o pessoal ficou muito assim, meu Deus, né? Foi um pouquinho sem entender, tudo o mais visual possível. Mas eu Mas foi expliquei esse divertido. processo de detalhe. Hã? Mas foi divertido. Foi divertido, né? A primeira foi pesada. Mas eu fui aprendendo com o tempo. A mostrar algo que possa ser mais palatável, entende? Por isso que está bem visual. Então, eu te falo desse método, o método de diferenciamento, e transforma uma série não estacionária em estacionária. Mas eu não te mostro a matemática dele. Você vai ver no código. No entanto, a matemática é muito simples. Olha só, pega a visão. Basta você pegar um ponto da série não estacionária e subtrair do anterior. Então você guarda. Você pega o próximo ponto e subtrai do anterior e guarda. Próximo ponto, subtrai do anterior e guarda. Aí você depois pega esse ponto e cria isso aqui. Essa outra série temporal. Desse modo, você destrói essa tendência aqui. Simples, né? Bom, foi simples para essa série temporal aqui. É que às vezes ela é tão não estacionária, que mesmo fazendo esse difference, essa diferenciação, isso não resolve muito a situação. Mas aqui resolveu bem. Olha que interessante. Agora a gente está vendo aqui uma série não estacionária. Isso aqui é outra coisa. Então, a mensagem aqui foi dada. Então, existe o modo de você fazer a sua série sair de não estacionária para estacionária. Com isso, vendo se a performance do seu algoritmo machine learning melhor. Outra coisa é você fazer um teste estatístico. Esse é o teste estatístico que você usa para saber se a sua série temporal é estacionária. E aqui a gente vai juntar duas coisas: o teste estatístico de Dickey-Fuller com o fato de fazer o tal da diferenciação ou diferenciamento. Diferenciamento é uma palavra que eu acho que nem existe no português, tá? Mas aqui no coloquial, no dia a dia, a gente fala entre si sobre esse método. Já fizeste o diferenciamento? Você já fez o diferenciamento? Já fiz. A gente sabe que esse differencing, né, a palavra vem do inglês differencing, entendeu? Então, estou usando diferenciamento, mas estou ligado que não sei nem se isso existe na língua portuguesa, diferenciamento. Diferenciação, você quer dizer. Bem, tá aqui a série temporal não estacionária. A gente fez o teste estatístico nela. Você pegou ela e colocou um teste estatístico chamado Dickey-Fuller, e você vê que esse p-valor aqui, o valor de p, mostra que a série temporal ela é realmente não estacionária. Muito bem. E aqui eu tenho uma outra série temporal que é estacionária. Eu fiz o teste de Dickey-Fuller e deu, olha, ela realmente, né, menor que 0,5, ela é realmente estacionária. O que eu faço agora para mostrar que o teste de Dickey-Fuller funciona? Eu peguei essa série aqui, apliquei o diferenciamento e olha que eu obtive. Essa terceira aqui, aí eu apliquei o teste estatístico. Mostrou que ela é realmente estacionária agora. Aí, nesse caso, eu usei duas coisas, né?
Eu usei o método de diferenciamento, de diferenciação, para fazer uma série temporal não estacionária se tornar estacionária, e confirmei que isso aconteceu com um teste estatístico, que é o teste de Dickey-Field. Massa, né? Ou seja, quando você estiver estudando, querendo colocar uma série temporal nos seus algoritmos de machine learning, passeia por isso daqui. É importante. Faz essas coisas com a tua série temporal, deixa esses dados guardadinhos e depois passa para ver como é que fica a performance do teu algoritmo. Bem, vamos falar de boas práticas usando o machine learning para forecast de séries temporais. Eu só vou citar os três primeiros, porque a gente passeou por eles. Você tem que visualizar seus dados, né? É importante você visualizar seus dados. A maioria das pessoas pega uma série temporal e coloca no algoritmo de machine learning, nem sequer plota a série temporal. Eu acho isso inadmissível, especialmente na minha área. É inadmissível você pegar uma série temporal e simplesmente jogar no algoritmo sem nem sequer plotar, olhar o carão dela, ver se tem picos abruptos e o que, que isso significa. Faça o teste estatístico de Q-Food para saber se a série temporal é estacionária ou não. Isso vai te ajudar caso o desempenho do algoritmo de machine learning não seja adequado. Quem sabe não foi adequado porque a sua série temporal é altamente não estacionária. Não estacionária é demais. Você sabe que tem os níveis, né? Que falou sobre isso. Você pode fazer a decomposição das suas séries temporais em tendências, sazonalidade, componentes residuais. Nós não fizemos isso, mas isso é possível. Remoção de tendência, a gente fez isso no difference, foi esse difference que a gente fez lá. Nós não fizemos o de trending, mas você pode fazer também. São métodos que vão fazer com que a sua série temporal se torne menos não estacionária, ao menos. Ok? E vários outros pontos que você pode fazer, né? Aqui continua as boas práticas. Bem, quais são os melhores algoritmos em machine learning para lidar com séries temporais não estacionárias? Está aí meu preferidão, LSTM, meu queridão. Eu sou um dinossauro que ainda gosta do LSTM, que é um algoritmo ainda muito efetivo para fazer forecast. Tem, isso aqui é uma LSTM modificada, que é com gate, com porta. Tem esse Gradient Boost Machines, tem muitos outros. Cada um desses métodos foi pensado para lidar com as séries temporais não estacionárias. Aliás, TEM é muito efetivo, né? Eles conseguem decodificar qual é o próximo passo, quais são os próximos valores da série temporal, ainda que existe dependência de longa duração dentro da série temporal. Lembra? Se existe dependência de longa duração na série temporal, isso é uma característica de séries temporais não estacionárias. Aqui, olha, preparei uma tabela para você. Você vai pegar essa tabela, pregar atrás da porta do quarto, de repente na parede do banheiro, né, sempre visível naquela posição lá de descanso do dia a dia. E você tem aqui cada um dos algoritmos, alguns são prontos para uso, como o Prophet do Facebook, as suas características principais, os prós e os contras. Ok? E você vê que aqui embaixo aparece o Transformers, né? Então, para alta acurácia, é computacionalmente intenso, como é também LSTM. Eu ainda não conheço muito bem a literatura de Transformers, da arquitetura Transformers, para valores numéricos. Tudo que a gente viu de séries temporais foram valores numéricos. Você sabe que textos são séries temporais, mas a questão dessa palestra não é série temporal com valor categórico, né? E sim valor numérico. Guarde para você essa tabela, você vai pegar essa apresentação e faça disso daqui um quadro. Estou com vontade de fazer um quadro e botar lá no laboratório. Meus alunos estão me escutando aí. Bem, mais uma recomendação. Pessoal, essa daqui é muito importante. E eu tenho tentado fazer isso com os alunos. Muito importante e funciona muito. Vai aparecer um problema para você na indústria ou no mundo acadêmico. Você vai ter que fazer uma predição de séries temporais. Então, você vai ter que usar algum modelo de machine learning. Tudo bem. Você viu que em várias coisas que nós fizemos aqui, nós simulamos a série temporal. Nós simulamos uma série temporal com características que nós conhecemos para poder exemplificar propriedades de não estacionário, estacionário. É importante que você simule séries temporais sintéticas. Então, faça a simulação de séries temporais sintéticas. Isso vai ser muito importante para a validação do seu modelo. Antes de colocar a sua série temporal, aquela qual você vai trabalhar
Construa uma série temporal sintética para colocar no seu algoritmo. Você conhece as propriedades da série temporal sintética porque você conhece o processo gerador dessa série temporal. Você está programando esse processo. Então, você sabe exatamente o que é a sua série temporal. Então, a performance do seu algoritmo de machine learning, ela vai ser boa ou ruim, mas você sabe exatamente quais são as propriedades do seu dado, porque é o dado sintético. Isso antes de você colocar o seu dado natural. Bem, com isso você pode também explorar vários cenários extremos. Você pode, por exemplo, construir uma série temporal e você vai receber os códigos do MATLAB aí. Pesquise em Python também como é que faz. Você pode fazer séries temporais tão não estacionárias quanto quiser. E aí você usa isso no seu algoritmo de machine learning. Como é que vai ser a performance? Você pode até fazer o seguinte, olha, eu vou criar conjuntos de treino e teste com séries temporais de diferentes características, tudo sintético. Como é que meu algoritmo de machine learning vai atuar em cima disso? Percebe? Você conhece as características da sua série temporal, porque você programou o processo gerador. Então, você saber exatamente o porquê está dando certo ou errado é muito mais fácil. Olha que não é 100% de garantia, mas é muito mais fácil do que você simplesmente pegar a sua série temporal e jogar no algoritmo e jogar, já esperando aparecer alguma coisa, né? Sem nem sequer verificar a função de autocorrelação, ou fazer dado sintético, ou nem plotar a série temporal. Isso é um crime, deveria ser punido, né? Bem, claro, benchmark, né? Dados sintéticos, você tem muitas propriedades que podem servir como benchmark. Você pode fazer um benchmark do seu algoritmo usando dados sintéticos. E aí depois ver como é que o seu algoritmo atua no dado natural. Aqui tem um monte agora de vai aparecer, esse nomezinho que vai aparecer aqui embaixo, são métodos que você pode usar para fazer dados sintéticos. O ARIMA, processo gaussiano, o random walk, nós usamos, cadeias de corrida de Markov, bootstrapping e redes tipo GAN generativas. Isso aqui é bem mais difícil, tá? Desses métodos aqui, os mais fáceis de você fazer séries temporais são esses quatro primeiros. O ARIMA, processo gaussiano, o Underwalk e processos baseados em cadeia de Markov. Ok? Bem, os meus livros preferidos de séries temporais. Esse daqui ainda é meu preferido, já faz uns anos que ele é meu preferido. Esse livro é muito bom. Ele cobre o básico sem jogar fora a teoria. Ele cobre também algumas ferramentas prontas para uso, como o Prophet do Facebook, que é muito boa e que foi construída visando especialmente a tal característica não estacionária das séries temporais. E o Amazon Deep AR, né? Também. Esse livro é muito bom. Recomendo fortemente que você compre. Nas palestras anteriores do I2A2, eu apresentava os códigos em Python desse livro. E claro, esse Velho de Guerra, que é um dinossauro, mas ainda é um livro muito importante na área. É um livro que mostra séries temporais como você nunca viu, ainda que o seu interesse seja estritamente machine learning, eu recomendo que você também compre esse livro, caso o seu emprego seja realmente para trabalhar com séries temporais, ou que seja um dos pontos importantes da sua aplicação. Ok? Pessoal, nossa, eu consegui um recorde, consegui acabar, Celso, nem acredito. Esses são os meus e-mails. Eu falei que eu estou melhorando com o tempo, hein? Esses são os meus e-mails. Eu vou passar essa apresentação para vocês, é claro, tá? E longa vida e prosperidade. Estou aberto a perguntas agora. Não acredito, Celso, que eu acabei no tempo. Parabéns, Bruno. Não, impresso, foi a primeira vez, hein? Você vê que eu Primeira vez. aprendi, estou aprendendo. Ah, você sabe que cachorro velho aprende truque novo também, né? Olha, Antes do Rapaz, tempo. foi é, até antes, não, mais ou menos, porque ele me falou assim, 45 minutos a uma hora, das 40 do limite mínimo eu passei, né? A gente teve uns 20 minutos de invasão, então. então, Para você ver. Exatamente. Olha só que interessante. ficou Na prorrogado, primeira, né? acho que a primeira demorou 2 horas, a primeira palestra dele. Aí o Celso ficava me mandando mensagem no privado do WhatsApp. Ei, ei. Ó, o Bruno, tem uma pergunta aqui do Francisco, mas eu acho que você acabou falando, mas de qualquer forma vão reproduzir, né? Na área industrial se utiliza mais séries temporais não estacionárias? Sim, 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 né? direto. Inclusive,
Tem séries temporárias, o Celso sabe muito bem. Tem série, eu trabalho num projeto com isso. Tem séries temporárias que são complicadíssimas, que são aquelas para fazer previsão de estoque, né? De demanda, né? De Previsão de mercado. demanda, que em inglês significa retail process, retail. Ou seja, você tem várias séries temporais que correspondem cada uma ao histórico de venda de um produto e em lojas diferentes. E aí você quer fazer uma previsão do quanto que você pode ter ali em estoque, especialmente se o produto é perecível, isso é especialmente importante, para que você, e para isso você tem que fazer uma previsão do quanto que aquele produto venderá no futuro a partir do seu histórico. E em cada loja, essas séries temporais são absurdamente estacionárias. Não estacionárias, desculpa. Absurdamente. E são tão não estacionárias, acontecem alguns absurdos também, que é, por exemplo, você pode ter um monte de valores e de repente zero. Aí você tem intervalo no tempo onde não vendeu nada, por exemplo. Subitamente começa uma outra venda, ou seja, você tem sazonalidades que são restritas, chama isso de clustering. Isso tem também na série temporária de mercado de ações. Então, isso é um exemplo de vários, né? Vamos imaginar, se você trabalha na Petrobras, você vai lidar com várias séries temporais, quase todas não estacionárias também. As séries temporais da parte de geociência, que o pessoal da Petrobras usa, são fortemente não estacionárias. Se você vai trabalhar em banco, você vai trabalhar com séries não estacionárias da área de finanças, também são todas não estacionárias. As séries temporais de área de finanças conseguem ser mais complicadas, muitas vezes, que as séries que eu trabalho, de eletrofisiologia. Impressionante. Então, a resposta é sim. E como? Sim, e muito. Bom, vamos lá. O André está com a mão levantada. Vai lá, André. Boa noite. Bruno, Boa noite. fantástica apresentação. Gostei muito, Obrigado. parabéns, viu? Obrigado. Você comentou de um processo de transformação de séries temporais não estacionárias para estacionárias, né? Ah, E você falou que isso pode ser um pouco problemático para certas séries temporais, né? Você acha que para mercado financeiro, por exemplo, um gráfico de ações, pode ser um problema fazer esse processo? exatamente. Eu esqueci de falar porque poderia ser complicado e você recuperou isso. Muito obrigado, André. André, né? Veja bem. Isso. André, suponha que isso daqui seja um gráfico sobre preço de ações, certo? Esse gráfico representa o preço de ações. Eu fiz esse método chamado de difference, diferenciamento, diferenciação, e o gráfico ficou assim, a série temporal ficou assim, ó. Ou seja, eu saí de uma série temporal não estacionária para estacionária. O problema nesse caso aqui é que essa tendência aqui da série temporal original, que faz com que ela seja não estacionária, é justamente o que caracteriza essa série temporal, o que traz riqueza a essa série temporal, o que afirma essa série temporal como codificando o preço de uma ação. Não é verdade? Certo? Ou Sim, seja, sim. ao fazer o método que transformou essa série temporal de não estacionária para estacionária, eu destruí isso. Você destruiu algo que a série temporal informa com uma riqueza, com boa riqueza de detalhes. A ação está, nesse período de tempo aqui, o preço da ação está subindo. Eu eliminei isso. É verdade que o fato da série temporal ser não estacionária dificulta a sua previsão, mas eu eliminei isso. Então, o que se faz geralmente no mercado? Se ficar complicado, porque a série está muito não estacionária, para colocar isso no algoritmo machine learning, eu coloco as duas. Eu coloco essa daqui como um controle da série não estacionária. Existem modos de fazer isso em algoritmos de machine learning. Inclusive o Prophet, o Prophet, aquela ferramenta do Facebook, sabe o que ele faz? Quando você coloca a série temporal nele, ele faz isso aqui automaticamente. Entendeu? Ele faz automaticamente. Aí tem as duas séries temporais. Aí as duas serão um guia para ele poder fazer a previsão. Muito boa a sua pergunta. Certo, entendi. Entendi. Usar os dois como se fosse uma referência para ter uma previsão melhor, né? Isso, exatamente. É porque uma delas torna mais fácil fazer a previsão, porque é não estacionária. No entanto, destruir componentes informacionais, né, da série temporal original, que é a informação de quando é que a ação afinal está subindo, quando é que o preço está subindo, está descendo. Certo, entendi. Entendeu? Obrigado, viu? É isso.
Então vamos lá, agora o Cláudio está lá com a mãozinha levantada faz tempo também, né? Oi, Cláudio. Eu? Isso! Ah, tá, tudo bom. Bruno, obrigado pela apresentação. Eu já tinha assistido uma outra aula sua também e eu tenho bastante contato com séries temporais e basicamente são mais em modelos realmente econométricos, né? Que a gente falou em Uhum. finanças, etc. E a única dúvida que eu tenho, e aproveitar a tua experiência para fazer o questionamento, é o seguinte: imagina que a nossa variável que é explicada, constitui a série temporal, tá? E nós temos um conjunto de variáveis independentes que explicam essa saída. Só que esse conjunto de variáveis independentes, ela ocorrem com frequências diferentes. Por exemplo, quando tu sai a inflação, Tá? ou quando tu determina qual vai ser o valor da taxa Selic. Então, elas têm períodos de ocorrências diferentes. Enquanto que a tua venda, por exemplo, lá, o retail, né, ele acontece diariamente. Uhum. Ah, o problema é tu pegar esses pontos que estão em default, né, ou seja, com Uhum. missing value, e tu atribuir o mesmo valor. Por exemplo, a Selic não vai mudar por 45 dias. E tu aplicar Tá, esse valor do Selic de uma forma constante, enquanto tu entendi. sabe que está tendo alteração lá na ponta, né? Sim, entendi. Isso que é uma das grandes dificuldades. E eu queria saber o que que tu mais ou menos pensa e que ideias tu tem a respeito disso. Tá. Esse problema, é similar ao problema de preço de ações, porque o preço da ação, idealmente, e todas as equações do mercado mostram isso, o preço da ação deveria depender apenas de oferta e demanda, correto? Sim. Inclusive, de modo interessante, inclusive as equações, modelos complicados de econometria, como, por exemplo, o modelo de Black-Scholes, que é o de preços derivativos, é um modelo que funcionaria, em teoria, se o mercado dependesse só de oferta e demanda. Mas não é assim, né? Não. O presidente Putin pode falar algo amanhã que vai derrubar a bolsa em todo mundo. É Ou o que a gente seja, chama de eventos extraordinários, né? Pode evento acontecer um evento extraordinário. extraordinário e derrubar a tua série. Exatamente. Então, no caso das séries temporais que você trabalha, não é que a Selic seja um evento extraordinário. Existe uma expectativa do valor que vai sair. Mas às vezes ocorrem surpresas também. É um efeito muito menor do que o evento extraordinário. O Sim, efeito é sim, sim. bem Uhum. menor. No entanto, existe um efeito. E o problema é justamente esse. Quando sai o valor da Selic, várias séries temporais sofrem consequências desse valor. Percebe? É um efeito de longa duração, né? Até o Uhum. próximo efeito. Essa dependência de longa duração é que precisamente faz com que a série temporal seja não estacionável. No Correto. entanto, no caso da Selic, não é lá um problema, é um problema, mas não é lá um problema muito grande, porque você tem expectativas do mercado que vão meio que Uhum. preparando a série temporal. É, tu consegue modelar, consegue simular, né, Bruno? Consegue, exatamente. O que você não consegue simular é o que o Putin vai falar na semana que vem. Esse é o problema. Ou que o presidente do Brasil vai falar, ou que o nosso Milei vai falar. Enfim, esse é o grande problema da economia. Dentro desse preço de ação aqui, que você está vendo, isso aqui é um preço de ação, eu peguei isso de um dado de mercado, dentro desse preço não está codificada apenas a oferta e demanda. Está codificado aí um contexto de acontecimentos da vida humana de efeitos Uhum. macroeconômicos, Correto. na verdade. Então, esse aqui é o grande problema. Então, a ideia é, eu não sei nem o que te falar. Eu te falo o seguinte, a gente usa os métodos existentes, por exemplo, se você tem séries temporais com periodicidade muito diferente daquela que você tem como variável dependente, você pode usar processos marcovianos para modelar isso, onde a taxa Selic é um processo gerador de uma série temporal que vai influir em outra, Uhum. entendeu? Porque a taxa Selic ela gera uma série temporal também. Nesse caso, o valor da Selic. Só que é numa periodicidade muito menor do que a série temporal que você está analisando, que é a inflação diária, por exemplo. Então, você tem uma série temporal que influencia a outra. E quando a taxa
vou colocar aí, taxa de amostragem, que é a periodicidade do valor, é muito diferente, você pode modelar isso com processos markovianos. Ou seja, a Selic é um processo que gera uma série temporal que vai influenciar em outro. E eu não mostrei isso aqui na apresentação, mas eu te sugiro a estudar processos markovianos nesse caso, tá? Que é o que chama de Hidden Ok. Markov Process. Certo. Obrigado, professor. Ok? Ah, foi. Vamos lá, agora o Silas. Sim. Boa noite. Primeiramente, agradecer aí o professor, incrível a Obrigado, professor. apresentação, a aula. Obrigado. É, e a minha dúvida, ô Bruno, é assim, eu queria que, se possível, você explanasse um pouquinho a respeito do limite do possível, né? Uhum. Se é correto eu imaginar se quanto mais não estacionária é a série, mais próximo do impossível de eu ter uma previsão satisfatória, ou se não existe esse impossível, ela só se torna mais trabalhosa. É, se a gente pensar em algoritmos e machine learning, você pode aumentar muito uma LSTM e ir melhorando a predição, melhorando, melhorando, até chegar a um ponto que você não consegue mais, né? Porque a LSTM ela é muito boa, por exemplo, em fazer predição de séries temporais não estacionárias, ou seja, ela consegue codificar longas dependências, mas isso tem um limite. E o limite é o seguinte, Silas, um processo lá do passado se relaciona com o presente basicamente de duas maneiras: do modo linear ou do modo não linear. Como assim linear ou não linear? É o seguinte: o que aconteceu há 10 dias atrás vai influenciar o que aconteceu hoje. Imagina uma escadinha, né? Que sai lá do passado e chega até agora, onde os degraus têm o mesmo tamanho. Esse é um processo linear. Agora, o processo lá do passado pode influenciar esse daqui, de hoje, de um modo completamente não linear. Como assim? De lá do passado para cá, você vem em escadinhas onde o tamanho dos degraus são completamente diferentes. Às vezes você dá um pulinho, às vezes você dá um pulão até chegar no presente. Essa relação do passado com o presente é altamente não linear. Isso foi algo que eu não explorei na apresentação. O limite, ele é muito relacionado também com a relação de linearidade ou não do presente com o passado, além do quão distante está o passado do presente. Entendeu? Mais ou menos. Entendi mais ou menos. Obrigado. Tá bom? Show. Mas daí, no caso, não entra os métodos de suavização, Bruno? Os métodos de suavização não vão fazer nada em relação à não linearidade, infelizmente. Não vão. Aí, para lidar com não linearidade, inclusive, quem sabe pode ser a próxima palestra? Que é métodos baseados em sistemas dinâmicos. Mas aí a não linearidade ela é pouco abordada mesmo no mercado, na econometria, porque a questão da série temporal ser não estacionária é um pouco mais séria, porque, em geral, no contexto de aplicações, você já está pegando janelas temporais onde você sabe que naquela abordagem ali você encontra algo relevante, entendeu? Você não vai pegar, não faz sentido, né? Eu fazer uma comparação com o preço da ação hoje com o preço dela em 2003. Quem faz isso é só analista de relatórios históricos da empresa ou para fazer uma análise histórica de como a macroeconomia ocorreu de 2003 para cá. Mas se você quer entender o preço da ação, se você quer fazer a previsão do preço da sua ação para daqui a alguns dias, te interessa o que aconteceu um ano atrás, 2 anos, mas em 2003 não. Há 10 anos atrás, não. Você até pode pegar, se você observar que existe uma sazonalidade muito intensa no preço da ação. Por exemplo, ações da Vale, né? A ação Vale 3 da Vale, porque as commodities apresentam uma forte sazonalidade no preço. Mas, em geral, esse não é o caso. Entende o que eu quero dizer? Então, você sempre tem uma janela temporal onde que ela faz sentido. Ou seja, a não linearidade vai ter menos influência aí do que a questão do registro da série temporal ser não estacionária. No meu caso, isso É, não ocorre, tá? No meu, no meu, no, la- Em eletrofisiologia, isso não ocorre. Em eletrofisiologia, na área que eu trabalho, na neurociência,
a não linearidade é importantíssima, porque eu nunca sei a janela temporal que vai me dar sentido fisiológico. Nunca sei. Quase nunca. Mas Entendeu? mesmo assim, Obrigado. é impossível, mesmo assim, mesmo não sabendo essa janela temporária, você consegue ter resultados satisfatórios de previsão. Consegue, consegue. E você testa as janelas, né? Você testa. Entendi. Então, e para isso é muito importante muito dado. Já imaginou? Imagina, a gente está falando de preço de ações, onde tem registro, né? De dados de, às vezes, 30, 50 anos atrás, dependendo da empresa. Foi empresa do mercado americano, principalmente, da empresas longevas, e de dados históricos, é, uma grande quantidade. Mas imagina isso em outras áreas. Eu não tenho isso, por exemplo, no processo, no tal do retail process, que é fazer previsão de venda para estoque, ou em eletrofisiologia, que é a minha área. Você não tem muito dado para trabalhar, né? Ou seja, fica bem mais difícil. Fica bem mais difícil. Ainda assim, vocês veem a complexidade que é fazer previsão de ação, por mais que você tenha muito dado de ação. E aí, Bruno, lembrando nessa história do retail, recentemente a gente teve dois grandes eventos, né? A pandemia, que bagunçou tudo, e agora o Cláudio está lá vivendo isso. A história do Rio Grande do Sul, quem estava tentando fazer modelo preditivo para o Rio Grande do Sul, derreteu tudo também, né? Acabou tudo. Acabou tudo. E assim, o que é interessante é que não só lá no Rio Grande do Sul, mas todo um mercado que trabalhava com o Rio Grande do Sul, né? Então, várias empresas que tinham grande parte da sua receita, que não tinham necessariamente a sua sede no Rio Grande do Sul, mas que tinham grande parte da sua receita em vendas no Rio Grande do Sul, tiveram suas Hum. previsões, ou quaisquer previsões alteradas. Então, é Sim. um efeito em cascata, né? Que a gente não tem nem ideia quando é que vai regularizar no final A das menor contas, né? ideia. Foi um, Enfim, catástrofes como essas, elas são graves na hora, mas elas permanecem também por um bom tempo, né? A gravidade, agora, os efeitos negativos permanecem. agora a gente está com o furacão também passando lá pela América Central, enfim. Ah, E aí vai, né? e Essa é a aí parte vai. interessante. É, Mas vamos lá. Aleph, sua vez. Bem, novamente, boa noite a todos vocês. boa noite. Eu só vou dar um palpite, tá? Todas as vezes que a gente tem um problema voltado à medição de sinal, o importante é sempre dar uma olhada no elemento de fator de geração do sinal. Se você descer o nível de granularidade ou os níveis, você consegue rastrear o comportamento ou inferência da onda. Ah, Normalmente a fonte é importante, mas é só assim, só uma percepção daquilo que você falou. De repente, seu estudo é só sobre a onda, mas quando a gente vai na fonte, a gente vê por que a onda surge daquela forma, né? E perfeito. acompanha o sistema e a gente consegue entender o comportamento. Mas assim, a minha pergunta está relacionada, eu não sei se em séries temporais eu foto de uma palavra melhor, eu vou utilizar o termo outlier, tá? Uhum. Mas não o outlier da própria série. Outlier é aquele comportamento extremamente comum e fora do comportamento do que seria realmente aquela série. Como lidar com outlier e também com a decomposição de séries. Eu sei que, de certo modo, as ferramentas e o que você mostrou, Bruno, mostra uma forma de cadenciar a série com base no diferenciamento. Só que qual outro método, outra forma de, por exemplo, eu mesmo penso em quebrar, por exemplo, se eu pegasse aqui sem utilizar as ferramentas que você utilizou, eu Ah, ia agrupar elas. Eu ia agrupar elementos que têm similaridade e mesmo vamos dizer, a mesma grandeza em termos de valor Y, né? Ou próximo, né? Eu ah, escalaria em range. Mas o que que você fala sobre isso? estou tentando botar no slide aqui que isso foi significativo. Peraí. E foi um que eu mostrei a separação. É, aqui, aqui. Então, nesse caso aqui,
essa série temporal, ela é composta por essas outras três aqui, tá? Então, vamos partir para a decomposição primeiro. Para fazer isso, você realmente utiliza alguns filtros. O filtro chamado de detrending é realmente um filtro muito específico que é usado para isso. Aí você, usando ele na sua série temporal, você extrai apenas uma tendência. O detalhe é que, por exemplo, esses algoritmos prontos para uso por aí, novamente citando o Prophet do Facebook, já faz isso automaticamente. Quando você coloca a sua série temporal dentro do Prophet, antes dele passar para qualquer algoritmo de previsão, de valores, a especialidade do Prophet é o forecast. Ele já faz isso, já decompõe a sua série temporal. Aí tem um filtro que pode ser um filtro chamado passa-banda, onde você extrai o padrão oscilatório, pega o intervalo de frequência. E para o Wonderwalk é um pouquinho mais complicado, mas você pode também extrair o Wonderwalk usando filtro de calma, por exemplo. Não precisa ser tão complexo assim. Um filtro de Wiener já pode extrair o Wonderwalk. Novamente, o Prophet também faz isso automaticamente. Ok? Então, fazer isso antes de colocar numa LSTM, se você não está usando o Prophet, aí você tem que passar por toda essa filtragem. Numa LSTM, pode ir os quatro juntos. E aí você usa os quatro como sendo um parâmetro para sua previsão. Ou você pode, inclusive, não colocar a sua série temporal, ou colocar os três. Ou você pode, inclusive, não colocar os três, colocar a sua série temporal e indicar, por exemplo, como metadado, alguns algoritmos machine learning tornam isso possível, indicar como metadado um valor de trend e o quão intenso é um valor de trend, porque o filtro de trend mostra isso também. Bem, ok. A outra pergunta era, além da composição, tinha. Você falou, Cláudio? É outliers. Pode Os lá. outliers, Pode. mas não Perfeito. os de comportamento da série. Tá. Pode ser Sim, interferência, qualquer coisa. Ela existe na série, mas assim, são fatores que são únicos. sim. Isso é um Talvez problema. nunca se repitam, mas apareceu em algum momento, como deve ser tratado. Sim. Isso é um problema muito sério que eu tenho nos dados em eletrofisiologia. Eles são fortemente, é, eles são fortemente influenciados por esses outliers que a gente chama, no nosso caso, lá da eletrofisiologia, de ruído de baixa frequência. Você tem a série temporal, que é por exemplo, o eletrodo da eletrocefalografia. Daí, subitamente, você tem algo que foi, por exemplo, porque o indivíduo piscou, ou porque ele mexeu essa musculatura aqui, ó, na cabeça. Aí tem uma interferência em todos os eletrodos aqui da frente. Como é que a gente retira isso? Se for muito forte, pode ser impossível tirar. A gente faz simplesmente cortar. Se não for tão forte, você usa uma ferramenta que até hoje é o lacreme do lacreme para fazer isso, chamada análise de componentes independentes, que inclusive a ICA, Independent Component Analysis. Parece que é um método que é irmão do PCA, né? Que é o Principal Component Analysis. Não tem nada a ver. No entanto, ele se assemelha a uma matemáticazinha no meio lá. Mas é um método muito, muito interessante e que você pode usar. Esse método, ele foi criado dentro daquela seguinte pergunta que é a seguinte, para áudio. Você tem um monte de gente conversando numa sala, várias pessoas conversando, ok? Você quer isolar a conversa de uma única pessoa. No meio daquele monte de gente conversando, tudo isso é um único áudio, uma única série temporal. Você quer isolar a conversa de uma única pessoa. Está ali no meio, está lá no meio. E aí você consegue isolar com análise de componentes dependentes. Então, isso foi aplicado para esses outliers. Aí, quando você passa esse fio de análise de componentes dependentes, na maioria das vezes, a sua série temporal, Cláudio, ela fica bacana, assim, olha. Aquele pico imenso, ele é destruído. Só vai ficar o que está em si, sobre o pico, né? Então, se você tem uma oscilação pequenininha, olha, que é da sua série mesmo, que está em cima do pico, ela vai ficar bonitinho aqui, mas o pico, ele vai embora. Análise de componentes dependentes, pesquisa esse método. Ok? Eu já vi esse método. Só Ah, que eu ele é não assisti pesado. ele. Assim, Sim. ele é pesado não para você usar como um código de computador. Aí é fácil. Mas ele é um método que usa algo similar ao que o machine learning usa. Ele vai aprender com o teu dado. Ele vai dividir em conjunto de treino e teste. Como machine learning. E ele, dependendo do tamanho da sua série temporal, ele exige um bom poder computacional.
mas ele funciona, é muito efetivo. Muito obrigado. Nada. Muito bom. Agora vamos lá. Cláudio Teixeira. Fale, meu amigo Bruno. Ah, Pra- esse é o Cláudio Teixeira. Tudo bem? Prazerzaço ouvir você aqui. É, cara, vamos falar com você. Duas perguntinhas básicas. Aquele slide lá que o André conversou com vocês, onde você mostra a modificação, a transformação de uma série não estacionária para uma estacionária. Uhum. Uma pergunta em cima disso é em relação a se você conhece o que você falou é exatamente aquilo que eu estava pensando. Há uma perda de informação nesse processo. Tá. E quando você pretende prever uma série temporal, você está tentando prever aquilo que está acontecendo na não estacionária. Né? Você quer saber Exato. se o preço vai subir ou se ele vai cair. Mas aí, Isso. quando você modifica isso, você perde essa informação. De alguma maneira, você perde algo dessa informação. E quando a gente pensa em previsão dentro de série temporal, a gente está pensando exatamente em ter uma continuidade prevista dessa série. É. Eu queria saber se tu conheces algum método. Eu estou muito interessado em metodologias aplicadas, interpretação estatística desses processos todos. Eu queria saber se tu conheces algum método que faça o inverso disso, recuperando essa informação. Ou seja, eu tenho uma série não estacionária que eu vou, de alguma maneira, transformar ela em uma estacionária para fazer uma previsão e retransformá-la em uma não estacionária de maneira que a informação anterior fosse de algum modo recuperável. Tem, é o integrate. Ou seja, você só faz isso se tiver as duas, né? Se Sim, tiver a série temporal não estacionária e a estacionária. Geralmente, na mesma linha de código, na função Python ou MATLAB, que faz o differencing, você faz o sim. contrário. Você retorna. Se você tiver só o diferenciado, aí você retorna, porque a função guarda o que foi feito. E tem uma função de Entendeu? custo que vai me dizer quanto eu perdi nesse processo. Tem, aí você pode usar, inclusive, teoria da informação. Seria o melhor Tá, método, né? Que você tá, usa o quanto que perfeito. você perdeu. No caso da teoria da informação, porque é uma correlação completamente desprovida de distribuição de probabilidade. Então, você pode fazer uma correlação baseada em teoria da informação do quanto que você perde da sua série Sim, não estacionária para estacionária. Entendeu? beleza. A segunda pergunta, é a última, né, por sinal, você mostrou no slide seguinte testes estatísticos utilizados exatamente para saber se você conseguiu alcançar uma estacionalidade, vamos chamar assim, É, né, são meus também. a partir do momento que você fez essa Esse. transformação. Só que aí você deu como referência o p-valor, né? E assim, eu tenho muito interesse também na aplicação dessas metodologias na área de sinais biológicos, assim como você também. É, Aí nós temos um problema clássico, que é o seguinte: o p-valor aí ele vai te dizer, olha, você conseguiu modificar isso de não estacionário para estacionário, mas ele não vai me dizer o tamanho desse efeito de modificação, não vai me dizer a precisão disso, não vai me dizer a direção dessa modificação. Tu conheces outras metodologias que nos dê essas informações de maneira que a gente tenha mais clareza sobre quanto de modificação houve nesse sinal não estacionário modificado para o estacionário? Na própria tabela do. É porque aqui eu mostrei bem simplificado só o valor de P, mas no próprio MATLAB ou no Python, no caso do Python é a ferramenta stat, aquela que já vem com Python mesmo, você pode pedir para o Python fazer o teste de Dickie-Foley ou com o MATLAB, e aí o resultado pode ser uma tabela resumindo o resultado do teste. Aí nessa tabela vem um intervalo de confiança da predição. Ok, Esse intervalo de confiança, quanto menor for, melhor foi o teste. Quanto maior for, pior foi o teste. sim. Então, aí com esse intervalo de confiança, a gente dá uma medida de intensidade do quão bom foi o teste em transformar de não estacionário para estacionário. Inclusive, quanto mais, aliás, o teste de diferenciar estacionário e não estacionário. Quanto mais não estacionária é a série temporal, melhor o teste trabalha, né? Sim. Porque ele tem uma diferença muito grande em relação ao estacionário. Quanto mais próximos eles são, pior. Aí o intervalo de confiança dá muito grande.
Então, Exato. isso é uma medida que pode ser usada para do quão bom o teste foi em relação a isso, entendeu? Que você Porque pode o achar valor que de P fez a realmente mudança e não mudou, né? é, exatamente. Você fez a mudança, mas assim, ela foi meio meia boca. O intervalo de confiança te Aham, mostra isso, perfeito. entendeu? No mais, só agradecer pela Isso, belíssima aula. Muito bom lhe ver. obrigado. É muito bom ver também, amigo. Quanto tempo? Um abraço. Bom, a gente tem ainda o André, está com a mãozinha levantada, e tem uma pergunta do Nicolas que acabou saindo, Bruno, então eu só vou Ah, colocar ela aqui, aí a gente ah, faz o André e finaliza nosso encontro de hoje, tá? ah. A pergunta do Nicolas é o que você recomenda para Time Series para a criação de soft sensors para sistema de controle de processos industriais, principalmente em sistemas com grandes lags. Ele está falando de sensores, né? Soft sensors. Isso. Tá. Bom, aí eu não saberia responder de maneira nenhuma. Porque são sensores. Tá, aí não dá. Porque, repara, se eu entendi corretamente, ele não está presente, né? Para explicar melhor. Não, ele não está, ele teve Tá. que sair, tá? Então, se eu entendi corretamente, ele tem que construir um sensor. Aí complica porque a construção de um sensor envolve todo um contexto que vai ter que me dizer o quão sensível é esse sensor, qual é a taxa de amostragem desse sensor, qual é o limite, inclusive, de amplitude de captação desse sensor. Então, eu realmente não saberia responder. Essa é a Uhum. brincadeira. Bem. Beleza, ótimo. Então vamos lá, André, sua vez. Bom, fazer mais uma pergunta aqui. Você estava falando lá sobre, por exemplo, na previsão dos próximos dias, num gráfico de ações, né? Que se a gente fosse usar dados de, por exemplo, 2003, não faria muito sentido, né? Mas aí numa questão da gente prever, por exemplo, esses eventos raros, né, e muito impactantes, já faria mais sentido utilizar essas datas mais antigas, né? Por exemplo, utilizar a crise de 2008, né? Já ia ter algum dado ali mais considerável. E eu estava lendo recentemente um livro sobre detecção de mudanças de regime de mercado, né? Nessa parte de finanças. E para fazer essa detecção, eles utilizavam um método de machine learning, né? Que é o que você comentou, justamente, o Hidden Markov. E assim, você até chegou a mostrar a tabelinha, mais ou menos, de o que cada método. Isso, essa tabelinha mesmo, que cada método seria mais eficaz, né? E com o conhecimento todo que você tem aí sobre esses métodos, você acha que esse Hidden Markov seria o mais ideal mesmo para prever esses eventos raros e impactantes? Ou você acha que tem outros modelos melhores para fazer esse tipo de análise? Tá. Não, Hidden Markov nem de longe é o melhor método para eventos raros. O melhor método, se a série for numérica, é realmente uma variação de transform ou um LSTM. Só que se o evento for raro, se o evento for o que a gente chama de cisne negro, aí não existe método que possa prever. Não existe. E eu te respondo isso assim, não existe mesmo. O que você pode, agora, o que você pode fazer para incrementar a possibilidade de prever um evento raro é você ter, junto com a série temporal, algum tipo de metadado, mas que não é uma série temporal. Esse metadado não seria uma série temporal. É um metadado que acompanha a série. Então, por exemplo, existem condições se formando nesse ou naquele setor da economia que se relacionam, que se assemelham com condições lá de 2008. Opa, isso acende um alerta para a possibilidade de um evento ser similar àquele de 2008, que foi um cisne negro. Mas isso, ainda assim, isso não é garantia. Não existe nenhum desses métodos está preparado para cisnes negros, que são esses eventos raros. Tem um livro muito bom que eu te recomendo, de um autor que eu acho espetacular, eu compartilho a admiração por isso, eu estou com uma amiga minha, professora aqui do trabalho no laboratório, a Lani, que é um livro de Nassim Taleb. Justamente o nome do livro é Cisne Negro. Ele tem uma série de 3 livros, 4 já, né? Mas esse Cisne Negro foi o principal e eu recomendo fortemente que você leia. O Nassim Taleb é um gênio da matemática e trabalhou por muitos anos no mercado financeiro
e de modo muito interessante, ele fez fortuna com a crise de 2008. E ele explica nesse livro o que é o cisne negro do ponto de vista da estatística, a impossibilidade de previsão e a necessidade de nós considerarmos que a distribuição normal ela precisa ser considerada como não tão normal assim. Ou seja, na verdade, a distribuição normal ela não é tão frequente quanto a gente imagina. Muitos processos seguem a distribuição normal, mas a grande parte dos processos que são muito importantes para a economia, inclusive, e para o mundo natural, de modo geral, eles não seguem uma distribuição normal. Seguem distribuições de caudas longas. E essas distribuições de caudas longas é que propiciam o aparecimento de cisnes negros. E a maior parte desses algoritmos não está pronto para esse tipo de distribuição, porque nem sequer se sabe que distribuição que os dados seguem. Entende? Mas se for uma distribuição normal, bem mais fácil. Pegou mais ou menos? Certo. Entendi, perfeito. Você comentou aí do Nassim Taleb, tava com muita vontade de ler o Antifrágil dele também. Você não vai se arrepender. Eu não conheço ninguém que foi ler o Nassim Taleb e se arrependeu. Inclusive um amigo meu que é de uma posição política bem diferente da do Nassim Taleb, ele se deu o direito de ler o Nassim Taleb e ficou impressionado. Você não vai se arrepender. Leia todos os livros Bacana, do Nassim bacana. Taleb. É um Vai autor ser o próximo. espetacular. É, esse é um dos melhores, inclusive. Perfeito, obrigado, viu? Obrigado a você.